Hello guys, good afternoon, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou a Teacher G, ajudo pessoas adultas a falarem inglês. Eu ouço o tempo todo vocês reclamando isso, Teacher, eu tenho dificuldade com a pronúncia. E aí eu acabo não falando, e se tiver errado? Nossa, eu tenho muita dificuldade com pronúncia. É uma assim, se eu tivesse que fazer um top 3 das queixas que eu mais recebo, essa com certeza está entre essas três. Eu ouço muito isso, tenho dificuldade com pronúncia. Então vamos entender como que você pode ir melhorando a sua pronúncia. Eu trouxe aqui um treino para a gente fazer mesmo. Eu coloquei aqui algumas técnicas onde eu vou te ajudar como que você pode treinar, praticar para melhorar a sua pronúncia sozinho. O que é importante você entender? Primeira coisa, quando a pessoa começa a estudar inglês, quando ela começa a querer aprender inglês, ela já pensa, ai, teacher, eu tenho dificuldade com pronúncia, e aí ela começa a querer falar tudo muito certinho, né? Falar tudo bonitinho, para depois falar. Ai, primeiro eu vou falar tudo perfeito para depois falar. E isso também acontece com o Team Teacher G. Eu vejo acontecendo isso com os meus alunos do grupo fechado. Então eu tô sempre o tempo todo falando com eles sobre isso. Tá errado isso, guys. Eu não posso primeiro querer falar perfeito para daí eu falar inglês. Porque o que vai acontecer? O processo é ao contrário, é o inverso. Então, primeiro você fala e aí depois você melhora a pronúncia. Como é que você vai melhorar a sua fala, a sua pronúncia, se você não fala? Não tem o que melhorar. Eu preciso falar. Eu falando, aí eu vou melhorando. Né? É igual a criança, quando ela tá falando e ela ainda não fala tudo certinho, né? Às vezes só o pai e a mãe entende ela, depois mais pessoas, até que ela vai melhorando aquela fala, a pronúncia. É a mesma coisa com o inglês. Imagina a criança esperar falar tudo certinho para então falar. Ela ia passar muitos anos sem conseguir se comunicar. Então, primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa live de aquecimento de número 8, a gente vai falar mais sobre isso detalhadamente, e com técnicas específicas lá na semana, onde você vai treinar, vai continuar tendo atividades, mas para você já entender. Primeiro eu falo, para depois eu melhorar a pronúncia, tudo bem? Inclusive na Semana do Inglês eu vou compartilhar uma técnica que eu uso com os meus alunos, que é ótima, excelente, para você ir melhorando ainda mais a sua pronúncia, seu listening, enfim. Primeira coisa então, falar primeiro para depois melhorar a pronúncia. É assim que você deve começar a entender esse processo. Ai, teacher, é difícil para mim. Tá, então começa a entender esse conceito. Primeiro eu falo, depois eu melhoro a pronúncia. O que acontece? Qual que é um dos segredos, né? O segredo para você ter uma boa pronúncia. Muitas pessoas acreditam que para ter uma boa pronúncia, ela precisa ouvir o tempo todo alguém falando inglês para ela repetir. Então, ou ela ouve um áudio, né, no dicionário, Google Tradutor, ou ela precisa ouvir o professor falando e ela repetindo, ou ela precisa que alguém fale para ela e aí ela repita. Então, assim, o segredo de uma boa pronúncia, muita gente acha que é ficar ouvindo para repetir. Teacher, fala de novo? Fala de novo? Ai, fala de novo essa palavra? Tá. Só que o segredo não tá aí, guys. Não é de ouvir e ficar repetindo, e sim conhecer os sons daquilo que você está falando. Então, qual que é o segredo de uma boa pronúncia? Conhecer os sons daquilo que eu estou falando e não ouvir e repetir. Quando você ouve e repete, o seu cérebro vai te enganar e você vai continuar repetindo, pronunciando a palavra de uma forma adequada. O que acontece? Ele vai registrar. Ele tem registrado na sua memória já os sons do seu idioma. Quando você ouve uma palavra diferente em inglês, que você não sabia como era a pronúncia, o seu cérebro faz você ir num som mais próximo que você tem registrado ali, não no som daquela palavra em inglês como ela é de fato. E aí você acaba repetindo várias vezes e a palavra continua com a pronúncia inadequada, né? Então, o segredo para você ter uma boa pronúncia é conhecer os sons das vogais, dos consoantes, das combinações. Claro, isso não é estudado treinando A, B, C, não é isso que eu estou falando, tá? Não é, se passou isso na sua cabeça, então A é A, não, esse não é o som. É outra coisa que eu vou te mostrar um pouquinho aqui hoje. Então, primeira coisa que você precisa entender, eu primeiro falo, para então eu melhorar minha pronúncia. Segunda coisa,
Eu preciso conhecer os sons e não ficar ouvindo e repetindo. Ficar ouvindo e repetindo nem sempre te ajuda a melhorar a pronúncia. Tá, eu vou te ensinar na prática hoje como que você vai melhorar sua pronúncia a partir dos sons, aprendendo os sons no inglês. Eu sempre tenho falado para você que tudo que a gente está fazendo no aquecimento é de um aprendiz ativo. Vocês vão ouvir isso o tempo todo. Na Semana do Inglês eu vou falar sobre isso o tempo todo. O que é isso, teacher? É aprender fazendo. Aprender fazendo. A gente fez isso ontem, né? Ontem estava na live comigo o Anderson, o Marcos, a Marli. Arrasaram, já falando mesmo, né? Eles falaram, teacher, eu nunca tinha treinado assim. Então a gente tá fazendo tudo já na prática. Isso é o aprendiz ativo. E nós vamos fazer isso também com a pronúncia. Ó, eu trouxe 2 sons aqui para você, que são 2 sons que confundem bastante no inglês. São sons que pode soar parecido para muitas pessoas, mas eu vou te ensinar como é o som desses 2 grupos aqui, né? Do CH e do SH, dessas 2 combinações. Eu vou te ensinar o som. E aí a gente vai fazer um teste rápido aqui e você vai me falar se você tem dificuldade com pronúncia ou não. Com esse teste rápido, é um teste bem rapidinho. Você vai começar entendendo se você tem problema com pronúncia ou não. Eu já vou te explicar como que vai funcionar. Então presta atenção aqui comigo. Ó, vamos aqui, ó. Nós vamos começar no SH. O som é esse. Shhh. Tudo bem? Igual de xícara. Shhh, tá? Então, SH. Como que é o som do SH? Shhh. Igual o nosso som do X. Eu acho que esse som é tranquilo, não é? Shhh. Esse som. Shhh. Tudo bem? CH. Esse som aqui, ó. Tch. De tia. Sabe quando... Eu não sei se o seu sotaque você fala tia ou tia. Eu falo tia, tio, batatinha, leite. Esse som de tch, tch, tia, tio, leite, tá? Então, o CH, tch, o SH, sh, de xícara, igual do X. Perceberam a diferença? Então, aqui, ó, tch, tch, igual de tia, tá? Esse tch. E aqui é o sh, de xícara. Então, aqui é como se eu falasse tia. Sabe aquele som de teacher? Esse tch, tch, é esse som, tch, tá? E aqui é o sh, igual do X. Vê se esses 2 sons... Ok, teacher, consegui reproduzir esses 2 sons. O de tia, que é o CH, e o de sh, que é o SH, igual de xícara. Tá. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dar 2 palavras para você colocar esse som que você acabou de aprender aqui. Então, aqui, ó, CH, que é igual ao som de tia, tio, leite, batatinha, tá? Esse som você vai colocar nessa palavra. O E aqui tem som de E mesmo, né? Ec. Eu tô só falando no final para você completar. Então eu quero que você fale num som audível, num tom audível, essa palavra para você, colocando esse som que a gente aprendeu de tch. Aqui vai ser tché, né? Então fale lá essa palavra. Depois a gente vai para a segunda e eu já vou conferir com você. Abra a boca e fale, hein? Lembra que é o aprendiz ativo. Feito isso, nós vamos para a segunda palavrinha, que agora é igual ao nosso som de X, de xícara. Aqui, ó, esse som aqui, esse A, é o som de air, tá? Air, aqui. Junta tudo agora. Como é que você fala isso em inglês? She, né? Vou só dar uma dicasinha aí. Fale a primeira e fale a segunda palavra. Se na primeira você falou check, check, esse som de check. E se na segunda você fez esse som de share, share, como se fosse um X? Share, check, share, check. Perceberam que tem diferença de som? Eu não falo check, e sim check, 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 share. O SH vai ter som de X, igual o nosso X de xícara. Sabe esse som de chiu, né? Xícara. E no português o som do CH também, né? Chapéu, por exemplo. É esse som. Aqui vai ser air. E aí eu vou ter share. Share. Aparece bastante, né? No compartilhar. Share. Aqui é o cha. Cha, che, né? Só que aqui é che. Check. Check. E aqui
share. Igual o som de xícara, só que é share. Ao invés de she é share. Share. Tudo bem? Vai treinando, vai praticando. Tá, se você conseguiu fazer esse som, vamos colocar em outras palavras o mesmo som que a gente treinou? Ó, a gente vai treinar mais um pouquinho então. Aqui eu tenho ch de novo, ch, que é a mesma palavra, e ch de novo. Aqui, ó, som de tá? Chu, tá? Aqui a gente já treinou, é o som de e. E aqui, ó, iod. Então vai ser child, tá bom? Então coloque esse som de ch nessas 3 palavras. Eu quero que você abra a boca e fale. Eu já vou conferir com você, mas é importante que você primeiro fale, antes de mim. O som é ch, igual de teacher, igual de tia, batatinha. Quem já tem o sotaque e fala tia, tio, é esse som, igualzinho, tá bom? Agora quem fala leite, tia, aí não é esse som, né? Mas é esse som parecido com o nosso T, nesse sotaque de tia, é esse som de ch, igual teacher, é esse som. Falou as 3 palavrinhas? Vamos conferir? Choose, check, child. Ch, olha lá o ch, child. Tudo bem? Teacher, ok, deu para falar essas 3 palavrinhas. Ó, se você conseguiu colocar o som aí nessas palavras, choose, check e child, quer dizer que você não tem problema de pronúncia. Teacher, eu sempre confundia essa palavrinha, por exemplo, criança, as pessoas, eu ouço muito child, né? Agora, se você já conseguiu colocar o som de ch, child, esse som de ch, check, choose, se você está reconhecendo esse som, você não tem problema de pronúncia. O seu problema tem alguns sons que você não conhece. E aí, na hora que você fala de um outro jeito, porque você não conhece esse som. E não que você tenha um problema de pronúncia. Ó, nós vamos continuar testando mais um pouquinho, para você entender como que vai funcionar. Ó, vamos pro SH, que é o som do sh, igual do X nosso, tá? Sh, sh. Essa palavrinha ficou famosa por causa de uma música, né? Então, como é que você colocaria esse som nessas palavras aqui, ó? Aqui vai ser ep, hello, tá? Eu só tô dando final porque você vai juntar o som do começo. Hello. Então, como é que fica? Junta tudo. Hello. E aí, de novo, o air aqui. Como é que ficou? Foi mais ou menos isso, ó. Ship, shallow, share. Ah, agora acho que deu a diferença. Ó, choose, check, child, ship, shallow, share. Então, CH, sh, e aqui, sh, tá? Teacher, consegui perceber essa diferença. Deu diferença eu falar share com check, ship com choose. O som ficou diferente. Ótimo. Se você já está percebendo essa diferença na sua fala de som, não quer dizer que você tem dificuldade de pronúncia. Quando você conhece o som, você não tem problema de pronúncia. Você pega aquele som e coloca na palavra. Quando que eu tenho um problema de pronúncia, teacher? Quando eu te dou um som e aí você não consegue fazer ele de jeito nenhum, nem treinando, nem praticando. Eu falo que o som é de X, você faz um som de S, né? Por exemplo, ser, sei lá, você faz outro som. Você não consegue pegar aquele som e colocar ali na palavra. Aí pode ser um problema de pronúncia relacionado à fonética, que normalmente isso já é apontado no seu próprio idioma. Já é um problema que você traz no seu idioma. Algumas palavras no português, a fonética ficam confusas para você. Então, não é um problema de pronúncia no inglês. Agora, quando você conhece o som e aplica, não é problema de pronúncia. As pessoas acham que tem problema de pronúncia. A hora que ela começa a aprender os sons, ela descobre que ela não tem. Vou te dar outro exemplo. Ó, tá vendo essas combinações aqui? Essa primeira letrinha aqui, ó, a letra I, o som dela é de E. Repete depois de mim, tá? Sabe aquele E com acento circunflexo nosso no português? É mais ou menos isso. Então, esse I, o I no inglês, esse I não, né? O I. Senão vai achar que é só esse, né? O I no inglês, a letra I, tem som de E. Não é de I? Não, não é de I.
Então, o I no inglês tem som de E. E. Repete esse som. E. Imagina que é aquele E com acento circunflexo. E. Tudo bem até aqui? E. É isso. É um som que pra gente dá pra fazer, porque a gente tem esse som no nosso idioma. Agora, essa combinação, dois Es, EA, tem o mesmo som. Esse som aqui, ó, você vai fazer isso aqui com os seus lábios, como se você fosse sorrir, tá bom? Você vai fazer isso aqui, ó. I. Pensa um I com acento agudo. I. I. Então, dois Es, som de I. EA, som de I. É o mesmo som. I, tá? Ó, o formato da boca. E o I tem som do que mesmo? E. E. É isso. Guarda esse som. Muito bem. Considerando isso, ó, você já sabe o som do SH, você já sabe que os dois Es têm som de I. Fale essa palavra em voz audível aí pra você. Nem vou falar, porque eu tenho certeza que você já vai pronunciar a palavra do jeito que ela é. Aqui, som de I, bem estendido. Imagina que tem um I com acento mesmo ali. O SH você já sabe que é sh, né? Fale essa palavra. Feito isso, fale a próxima. E e A, tem som do quê? I, mesma coisa. I, tá bom? Vou falar a primeira, vê se foi isso que você disse. Sheep, sheep. Eu tô exagerando aqui só para você identificar. Sheep, sheep. Lembra que eu falei que tem som de I? Sheep. A segunda palavra, meat. Olha o som do I de novo. Meat. Foi isso que você disse? Olha a segunda palavra agora. SH de novo, a gente já sabe o som. O I no inglês tem som de E. 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 Coloca o som de E agora nessa palavra e fale ela. São palavras diferentes, com significados diferentes e sons diferentes, pronúncia diferente. Essa aqui, ó, com um I só, som de E. Já falou ela aí? Vou falar pra você, só conferir. Sheep. Foi isso? Sheep. Aqui, sheep. Aqui, sheep. A gente quer ler o que está escrito no inglês. A gente vê a letra I, a gente quer falar o quê? I, porque no português é assim, não é? A gente quer ler o que está escrito. Só que a gente esquece que é outro idioma. E nem sempre o que está escrito é do jeito que fala, porque o I é I no português. No inglês não é. O som, tá? O som é de E. Sabe, escola. Fala essa palavrinha, Rita, em português. Escola. E. Esse E de escola. Guarda esse E. É ele que você vai colocar aqui. Sheep. Sheep. De escola. Aqui é aquele I bem agudo, com acento bem grande, assim, ó. I. Sabe esse I? I. Ó. Sheep. Sheep. Você vai treinando esse som. Se pra você ainda não ficou muito claro, tá tudo bem. É treino, porque é a primeira vez talvez que você esteja aprendendo essa diferença e agora você vai treinar. Mas é o E de escola. E, escola, sheep. É esse som. Guys, quando você percebe que você conseguiu diferenciar esse som na sua pronúncia, na sua fala, você não tem dificuldade com pronúncia, gente. Tira isso da sua cabeça que você tem dificuldade com pronúncia. O que você não tem é conhecimento de como os sons funcionam. Uma vez que você aprende isso, pronto. Gente, é um negócio assim que ajuda tanto, limpa a pronúncia. Raramente eu tenho que ficar falando para o aluno repetir, porque a hora que ele aprende o som, ele cata aquele som e ele coloca na palavra. Ele se resolve sozinho, ele não precisa ficar toda hora alguém falando para ele repetir. Imagina, na fala não dá tempo. Ai, e agora? É assim? Fala aí para eu repetir. Não, você vai ter que abrir a boca e falar. E se não for também tá tudo bem, porque daí você vai aprender como é, né? Então, é super importante você entender que quando você conhece os sons, você começa a entender que você não tem dificuldade com pronúncia. O que você tem é falta de conhecimento dos sons. Ok, não, Titi, eu não conheço alguns sons. A partir do momento que você conhece, você aplica e falou e saiu, que dificuldade é essa? Não tem, né? Tira isso da cabeça que você não tem dificuldade com pronúncia. Então, aproveitando aí esses sons. Presta atenção, guys. Pay attention. O I, tem um I bem grande ainda aqui, né? Lembra lá, não tem som de I no inglês. Ele tá aqui querendo me enganar esse I, né? O nosso cérebro começa a entrar em conflito agora. Por quê?
você tem na sua mente registrado a fonética do português. A, E, I, O, não é? E a hora que você vê um I, seu cérebro, sua mente vai falar para você, I, som de I. E agora você está aprendendo que não tem som de I no inglês, é som de E. E. Então, por isso que quando você vai falar, parece que é tão difícil. Às vezes, eu peço até para o meu aluno, fecha o olho e fala, para ele não visualizar tanto esse I, porque o cérebro dele vai ficar mandando esse comando, I, tá? Então, é conflitante mesmo. Ó, esse I, dessa palavrinha bem conhecida, nós vamos colocar o som de E, igual de escola. E não mais I, E. Já pode ir falando, tá, gente? Eu não vou ficar falando pra você repetir, não. Porque a intenção é que você aprenda pra você ser independente de áudios. Agora, com essa história de tecnologia, a gente quer toda hora dar o play pra ficar ouvindo. E nem sempre isso vai te ajudar. Então, ó, já fale. Som de E. Próxima palavra, mesma coisa. Tem um I aqui, mas o som é de E. E. E de escola. Fale essas duas palavrinhas antes da gente ir pra próxima. Você falou algo do tipo beg, it, foi isso? Beg, it. Eu tinha uma aluna que ela fazia aulas online comigo e ela morava nos Estados Unidos. Ela estava fazendo intercâmbio lá e aí ela me falava que ela achava estranho, quando ela foi para lá, que a família não falava big, a família que ela estava morando enquanto estava no intercâmbio. Falava beg, beg, e ela ficava encanada com aquilo, né? Big, mas big. Ela sabia que era isso, né? Que era grande que eles estavam falando por todo o contexto, mas ela ficava pensando, eu acho que é alguma coisa da região, sotaque daqui, porque beg, beg, ela ficava muito tempo com a família. E aí, numa aula de fonética, de pronúncia, ela, ai, teacher, agora tudo fez sentido? Então é beg. E eu achava que era algo que eles falavam por conta de sotaque, né? Então, o som do I no inglês americano vai ser o E. Beg, beg. E não big, beg. Teacher, amanhã eu já vou estar falando assim? Não. Porque toda hora que você for falar de novo essa palavra, o seu cérebro vai conflitar e vai querer voltar no jeito antigo. Aí vai, por isso que eu falo sempre, a gente vai sempre tendo que ir treinando, treinando. Então aqui, beg, it. As duas próximas, E e A. E, dois Es, E e A tem som de I. Um I bem com acento agudo. Agora é o nosso I, tá? O som do CH a gente já sabe, que é igual de tia, né? Então já fale. Não vou falar pra você repetir, não. Porque eu tô ensinando você a ser independente e melhorar sua pronúncia. E aqui também som de I. Eu já vou conferir com vocês. Já vai falando. Voz audível. Vamos lá, então? A primeira, foi mais ou menos isso que você falou? Cheap. Cheap. Ó, cheap. Cheap. A segunda, meet. Sabe aquele nice to meet you? É essa palavrinha, né? Meet. Meet. Foi isso? Então, aqui som de I e aqui E. Big, it, cheap, meet. Tá? Vai treinando, guys. Vamos treinar mais um pouquinho? Já vai falando as palavrinhas, ó. I. Ó, esse E e esse A são de I. É só isso, tá? Vai dar vontade de você falar cia. O seu cérebro vai mandar você falar cia, porque você tá enxergando um S, E e um A. Só que o E e o A tem som de I. Já pode falar as 4 palavras. Eu já vou perguntar para vocês aí. Teacher, ok aqui, ó, as 4 palavras faladas aqui. O mesmo som nas 4. I. Tudo bem? Vamos dar uma conferida? Aqui, week. Ó lá, we, né? Week. Beach. Eu vou falar sobre essa palavra aqui, que é praia, que o pessoal morre de medo de falar, porque confunde com besterol em inglês, hein? Som de I. Beach. Praia. Tree. Árvore. Tree. E mar. Sea. Sea. Vai dar vontade de falar cia. Não, o E e o A som de I. Sea. Foi isso? Então, a gente viu que aqui som de I e aqui som de E. Escola. É esse som. Escola. Esse som. Lembra da escola? Escola, tá? Vamos colocar esse som de E, então, nas próximas palavras? Você já sabe como é
o som, já pode ir falando todas elas. A primeira, a segunda, a terceira tem 2 Is, ó, essa aqui de baixo. Então é E. E essa aqui que todo mundo fala, tira um print. Fale lá com o som de E. O SH a gente sabe que é som de Sh. Aqui vai ser She, shape. Vamos conferir? Shape, beg, it, visit, print. Tudo bem? Foi mais ou menos isso que saiu? Teacher, amanhã eu já vou estar falando tudo assim? Não, não vai estar. Porque o seu cérebro vai conflitar e ele vai querer voltar sempre à moda antiga. Ó, teste final para você saber que não tem problema de pronúncia e é só uma questão de praticar os sons. E aí você fica independente de áudio, de ter que ficar toda hora dando play para poder falar. Aquela insegurança se está certa, se está errada, né? A sua pronúncia. 2 palavrinhas que as pessoas, eu vejo as pessoas tirarem do vocabulário delas em inglês. Elas não falam. Gente, eu já vi muito aluno ser tão resistente no começo de não querer falar a palavra. Sabe aquela coisa assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar de férias? O que você vai fazer nas férias? Eu vou pra praia. A pessoa não falava que ia pra praia em inglês, de medo de falar a palavra. Ó, essas 2 palavrinhas, a de cima é praia, a de baixo é besteira, é besterol. Não vou falar o que é, porque você deve saber, se você não souber, procura lá no Google. Né? Então, a de baixo aqui é um besterol em inglês. E aí as pessoas ficam com medo de falar a praia. Ai, Titi, se me entenderem errado. E aí, pode acontecer? Pode. Pode soar? Pode. Porque se você não saber como é o som, vai ficar confuso. Então, vamos conferir como é o som? A gente já sabe que EA, igual lá de por favor, ó, please. Ah lá, é um som que vocês já conhecem. Uma palavrinha tão famosa, né, ó. Please. Olha lá o som do I lá no please, né? É o mesmo som aqui, som de I. Com esse som de I, já fale praia. Como é que é praia, então, em inglês? E o pior, gente, como a gente mora aqui no Brasil, é uma palavra que sempre a gente vai estar falando. Se você for viajar para fora, eles vão perguntar das praias. Não tem como tirar esse vocabulário. Então, vamos entender como é que vai ficar? Som de I. Muito bem? Já falou? Não vou falar por enquanto, hein? A de baixo, que é besteira, tá? Besterol. Som de E. E de escola. E. Aqui em cima, I. Aqui embaixo, E. Já pode falar as 2. E perceba se deu diferença de som pra você. Eu já vou falar, tá? A de cima, então, praia. Pode falar com tranquilidade. Beach. I went to the beach. Eu fui pra praia. Ai, saudades. Sem poder, né? Agora, beach. B. Ó, B. Esse som, beach. Tá? A de baixo, que é besteira. B. B. Olha o som do E. Bitch. Você já ouviu nas séries, não ouviu? Son of a bitch. Eu acho que você já ouviu esse besterol. Tenho quase certeza. Eles falam o tempo todo. Son of a bitch. Ó, bitch. O que a Titia tá falando besteira hoje na live? Como assim? Ó, depois você procura a tradução aí. Mas pra você não cair nesse, né? Ai, meu Deus, e agora se eu falar praia e achar que é besteira? Nossa, vai pegar mal. Ó, I e E. Tem diferença de som? Tem. Beach, bitch. Beach, bitch. Deu diferença? Pode ir treinando. Lembra que eu falei que é treino, né? Então, se é treino, não vai ser de um dia pro outro. Pode ser que leve tempo para você ir se adaptando a esses sons. Então, hoje, você já aprendeu o som do I no inglês, que não é I, é som de E de escola. E 2 Es, EA, tem som de I. Se você sair dessa live hoje entendendo que você não tem problema de pronúncia, o que você tem é, não conheço alguns sons. E aí, a hora que eu falo de um jeito e é de outro. Não que eu tenha problema de pronúncia. A partir do momento que eu conheço, eu aplico e sai, não tenho problema. O que a gente aprendeu? Que esse I, que o I, esse não, né, teacher? O I no inglês, senão você vai achar que é só esse aqui. O I no inglês tem som de E. Escola, é esse som, E. E toda vez que você tiver essa combinação, 2 vezes a letrinha E e A, né? E e A, né? Esse conjunto aqui, E, A, som de I, igual em please, né? Beach,
meet, não é? E a gente aprendeu também o som do sh, share, e o som do check, que é diferente um som do outro. Teacher, saiu aqui, eu fui fazendo, os sons foram saindo, então você não tem problema de pronúncia. Já começa a tirar isso da sua cabeça, tá? Vai treinando com palavras que vocês veem por aí. Olha, tem aqui, tem ali. Vai treinando. Tudo isso é treino, porque o seu cérebro vai conflitar. Ele vai querer ler o que está escrito ali. Mas a escrita não é a fala, né? A escrita é uma representação, mas não é a fala ali exato. Tudo bem? Guys, thank you. Bye bye, guys. See you.